Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Estamos aqui iniciando noite, graça e paz. Mais um culto, mais um momento onde nós podemos falar com você, falar com Deus. Que bom que você está aí do outro lado, você vai dando o seu oizinho para nós, você vai falando que você está aí nos assistindo e você participe conosco nessa noite. Esse é um momento muito especial onde nós tiramos para estar aquietando a nossa alma, aquietando o nosso espírito e comendo do pão que vem do céu, o alimento espiritual. E nessa noite eu quero deixar com você esse salmo, que é um salmo de confiança, é um salmo de uma fé inabalável. Essa fé que eu e você, nós precisamos ter, nós precisamos nutrir ela o dia todo. O Salmo 125, ele fala para nós: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme permanece para sempre. O meu coração e o seu coração precisa estar firme naquilo que você crê, em quem você acredita, a sua fé em Jesus Cristo. Porque só Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E somente através dele nós podemos ir ao Pai. Chegarmos ao Pai somente através de Jesus Cristo. Através da ajuda do nosso amado Espírito Santo. E a palavra no verso 2 fala: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Glória a Deus. O Senhor está à nossa volta. O Senhor está ao nosso derredor. Sinta a presença dele aí na sua casa. Sinta como ele está aí com você. Sinta o toque. Sinta o calor do Espírito Santo. Sinta a unção que vem do alto, que é sublime, que é maravilhosa. Porque o Senhor está ao redor do seu povo. O Senhor não nos perde de vista. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, paz sobre a sua casa, paz sobre o seu coração. É momento de nós termos paz, de nós ficarmos em paz. Boa noite, Lourdes, um abraço. Boa noite, minha filha Andresa, um beijo. Que bom que vocês estão aí nos assistindo. Deus abençoe. Gleice Paula. Gleice Paula, um abraço, queridos. Deus abençoe vocês. João Sirlene. João Sirlene, um abraço. Que bom que vocês estão aí conosco, viu? Fique aí acompanhando. O Espírito Santo possa tomar a atmosfera da casa de cada um de vocês, o lar de vocês, e vocês possam sentir o sopro suave do Espírito Santo, a brisa suave do Espírito Santo. Se você crê de todo o seu coração, é pela fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam em tempos difíceis, que não se abalam em momento algum. Eu quero deixar para vocês esse salmo, para que vocês, juntamente comigo, possam meditar nesta hora. Que vocês possam, juntamente comigo, acreditar, né, e confiar nessa presença gloriosa. Se eu pudesse passar para vocês esse momento aqui onde nós estamos, que o nosso coração se enche de júbilo, de alegria, o nosso coração se enche do mover de Deus, porque é todo o nosso prazer estar com o Senhor, falar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. E nós não temos aqui, né, um louvor para vocês, alguém para tocar, porque nós estamos aqui confinados, né? A gente ia na igreja, mas não pôde ir, resolvemos ficar aqui mesmo, né? Mas o nosso coração está cheio de júbilo, está cheio de alegria, está cheio de adoração para aquele que tem cuidado de cada um de vocês, que tem cuidado de nós. Por isso que vocês possam receber e sentir essa presença, ser tocado por essa presença. Que vocês recebam o Espírito Santo de Deus tocando sobre a vida de cada um de vocês.
continue conosco. Não esquece de colocar o nome, se você precisa de oração, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, que não seja essa pandemia de coronavírus, que outras coisas que você precisa. Você possa colocar aí o seu pedido e nós vamos estar orando durante o dia, na madrugada. Às 3 horas da manhã nós fazemos um propósito, estar orando por esses que você vai colocar o nome. É o nosso compromisso que nós temos para falar, para passar para o Senhor, para fazer com que o Senhor tome conhecimento, apesar dele já saber todas as coisas. Vamos passar para a palavra, que você possa ser edificado, tocado, transformado nessa noite pela palavra. Deus abençoe a nossa vida nessa noite. Boa noite, graça e paz, shalom, a paz de Cristo, irmãos. É a paz que Ele disse que deixaria para nós, a paz que excede todo entendimento. Boa noite, que Márcia. a gente não compreende, Deus mas abençoe. ela atinge Boa noite, Ruth. o nosso coração de forma que nada nos abala. Receba dessa paz nessa noite. Hoje o nosso culto é online, todo mundo em casa, longe de tudo, mas perto de Deus. O culto é uma celebração em família nessa noite. E seja bem-vindo. Recebe nessa noite. Antes da leitura eu quero te dizer algo, que apesar de ser online, um culto virtual, ele não é o oposto do real. Ele é o oposto do presencial. O fato de não estarmos reunidos no mesmo lugar físico da celebração não significa que estamos impedidos de viver experiências profundas com Deus e uns com os outros. É verdade. Deixa Deus te tomar nessa noite. Deixa a palavra entrar no seu coração. Boa noite, Liliane. Deus abençoe. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto um pouco longo, do verso 1 ao verso 30. Eu vou ler, quero que você me acompanhe. Mas o título da mensagem dessa noite é muito propícia para esse momento em cima desse texto. O título da mensagem dessa noite é: o que fazer quando não sei o que fazer? Guarda isso no seu coração. O que fazer quando não sei o que fazer? Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 30. Um texto longo, mas necessário. E deixa depois Deus ministrar no seu coração. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porque não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer,
porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos tomaram para si, mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam despojos, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. 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 Pai, nós te adoramos, Sim, Senhor. muito obrigado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, essa é a tua palavra. Assim como um reino, como seu povo, na pessoa do rei Josafá. O que fazer quando não sei o que fazer? Que essa palavra, ela nos pegue por dentro, que ela nos traga esperança, que ela nos traga a convicção, a certeza de que o Senhor está no comando, de que há uma instrução do Senhor para nós, que o Senhor continua absoluto, que o Senhor reina e que isso vai passar. E nós vamos voltar para a casa do Senhor com júbilo e com alegria. Por isso, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, um texto impactante, riquíssimo. Eu pessoalmente, eu e minha casa, eu e a pastora Raquel, todas as vezes de grande angústia, de grande luta, Deus nos leva nessa palavra
e ela é a resposta e a solução. Verdade. Há muitos anos atrás, uma época em que eu estava sem nenhum recurso, sem trabalho e sem nenhuma fonte de renda, o Senhor, na madrugada, nos deu esse texto de crer nele e estar seguro. E nós tínhamos recebido uma palavra também de um outro pastor sobre a nossa vida. E nós cremos naquilo. E em menos de 24 horas nós recebemos um recurso de quase 5 vezes o que eu estava conseguindo, às vezes com um bico aqui, outro ali, conseguir para minha casa. Então a palavra de Deus, ela é real, ela funciona. Amém. E ela está vindo nesse momento para nós, para as nossas vidas, para a nossa casa, com um propósito: trazer esperança e uma estratégia de Deus, para nós entrarmos nesse lugar. E aqui Josafá era o rei, mas ele recebeu notícias ruins. É verdade. E notícias ruins, o que ela gera? Medo. Ficamos temerosos, apreensivos. Às vezes ele é tão terrível que ele nos paralisa, que nós ficamos impotentes, não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, para onde ir, não vemos saída, não vemos alternativa. E o temor que veio sobre Josafá é porque 2 nações muito maiores do que eles, com um povo muito mais numeroso, mais guerreiro, se juntou para guerrear contra ele. Mas, além disso, a Bíblia diz que essas 2 nações contrataram os meunitas. Os meunitas eram soldados alugados para a guerra, homens treinados que se vendiam por dinheiro para guerrear a guerra de quem os contratasse. Isso trouxe medo no coração de Josafá, o rei. E Josafá então toma uma posição. Ele não escalou seu exército, ele não convocou o povo para um diálogo, ele não procurou uma saída humana. A primeira coisa que eu aprendo aqui, quando a gente lê o texto, é que ele buscou o Senhor. Sim. Ele reuniu todo o povo, mas não para discutir saídas humanas, de capacidade de exército, estratégia de guerra. Ele reuniu o povo para juntos a buscar o Senhor e apregoou sobre todo o povo um jejum nesse tempo de buscar o Senhor. E o mais interessante é o posicionamento desse rei. Diz que ele ficou em pé diante do povo. Em pé significa que ele não se prostrou, que ele estava com medo, mas ele não se entregou. Sim. E em pé diante do povo, estabelecendo o jejum, ele tem algumas coisas que ele fez, que o texto narra, que são impactantes. Porque ele não ficou clamando para Deus, ele não ficou murmurando, ele não ficou tentando explicar para Deus o que estava acontecendo. Não, se nós prestarmos atenção no texto, ele começa falando da grandeza de Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que tirou nós do Egito, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor foi amigo dele, e o Senhor nos tirou com mão poderosa. E então ele fala da soberania de Deus e lembra que há um lugar, há uma casa, que aonde ele foi instruído pelo próprio Deus, que todas as vezes de perigo, todas as vezes de praga, todas as vezes de peste, todas as vezes eles se reunissem ali, e ali eles pudessem orar, e eles seriam ouvidos, e o livramento viria. Não importa se era uma espada, se era uma peste, se era uma praga, eles se reuniam nesse lugar e eles seriam ouvidos pelo Senhor. E em seguida, ele no verso 12, ele faz algo que é difícil para o homem, para o ser humano, declarar essa dependência de Deus e fazer essa entrega. Ele diz assim: não há força para resistir. Não temos força. Nós não podemos resistir. Mas ele faz uma declaração, e quando ele fala que ele não tem força para resistir, ele complementa dizendo: e não sabemos o que fazer.
Mas ele declara, e isso deve ter ecoado os céus, ele diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá, imagina isso, irmãos, todo Judá em pé, diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres, seus filhos, todo um povo, diante de um rei em pé, confessando medo, pavor, por aquela notícia de que uma grande multidão vinha. Ele fala da grandeza de Deus, ele fala que confia, porque o próprio Deus falou que quando eles se reunissem, que eles clamassem, ele ouviria, não importa se era espada, se era peste, qual mal fosse, que ele ouviria e os protegeria. E aí em seguida ele diz, olha, nós não temos força para resistir. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. E aí no verso 14, o Senhor envia uma resposta. O Espírito Santo vem sobre Jaaziel. E com uma instrução. E Jaaziel, tomado pelo Espírito, diz assim, dai ouvidos todos. E você também, rei Josafá. Não temam. Não fiquem assustados por causa dessa grande multidão. Não fiquem assustados por causa desse vírus. Não fiquem assustados de faltar as coisas. Não fiquem assustados, o dinheiro não dá. Não fique assustado. Não fique assustado. A peleja não é de vocês. A peleja é de Deus. E aí ele dá uma instrução de como eles iriam entrar nessa guerra. Aqueles 3 exércitos estavam no alto de uma colina, reunidos. Em pouco tempo desceria para atacá-los. Mas o Espírito Santo, através de Jaaziel, dá uma instrução para Josafá. Ele se reúne com o povo e diz, amanhã pela manhã, nós vamos pegar os cantores, os levitas, eles vão na frente das armas, eles vão na frente de todos. Eles vão cantar em voz alta. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós rendemos graças. E eles assim o fizeram. E enquanto eles caminhavam rumo à colina, todo o povo com os cantores na frente, o tempo todo dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá no alto da colina, Deus causou uma confusão entre aqueles 3 exércitos. E eles se mataram entre si. E quando Josafá e o povo chegou no alto da colina, não tinha nenhum vivo. Então eles foram saquear, pegar os despojos de guerra. Riquezas, animais, ouro, prata, vestimentas. E o texto diz que eles carregaram durante 4 dias, porque era muita coisa. E voltaram. E diz que mais, porque o Senhor sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Diz que essa notícia da vitória que Deus deu para Josafá e para o povo correu todos os demais povos ao redor. Isso gerou temor, porque a mão do Senhor esteve com eles. Amém. E por causa disso, o texto termina dizendo que assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Meu irmão, minha irmã, irmãos, nós só não estamos presentes lá no templo, mas nós estamos juntos, ouvindo a mesma palavra. E essa palavra que registrada aqui, que conta essa narrativa dessa grande vitória, ela
precisa nos pegar nessa noite por dentro. Não negue. Se você tem medo, se você está apreensivo, temeroso, alguns até meio paralisado, se sentindo impotente, de não saber o que vai fazer. Josafá estava assim. Ele falou isso para o Senhor. Mas eu quero deixar para você pontuar bem o que fazer quando não sei o que fazer. Quais foram os passos de Josafá nessa história? Queria que você prestasse muita atenção. A sequência das atitudes, do comportamento de Josafá e todo o povo diante desse grande problema. Primeiro, buscou o Senhor. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer, buscar o Senhor. Segunda, ele reconheceu a soberania de Deus. Tudo isso está fora do meu alcance, do seu alcance, do meu domínio e do seu domínio, do que eu posso fazer, do que você pode fazer, do que a nossa inteligência pode fazer, do que o nosso dinheiro pode fazer, do que o medicamento pode fazer. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. Terceiro, ele se dispôs a ouvir o Senhor. Esteja disposto a ouvir a Deus. Ele tem a resposta, ele tem a solução, ele está no controle de tudo. Quarto, ele se rendeu à vontade do Senhor. Ficar parado. Ficar parado não é fácil. Ficar parado, parece que, sabe, a gente entregou os pontos. Parece que eu estou sem ação. Porque na nossa natureza nós queremos sempre fazer alguma coisa. Mas a instrução foi ficar parados. Quinto, ele teve e tomou atitudes de gratidão a Deus. Ele obedeceu à instrução. Não pegue armas, não faça nada. Marche. Marche, continue de pé diante do problema. Vá de encontro a ele, cantando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E ele teve e tomou atitudes de gratidão. Sexto, ele confiou no Senhor. O Senhor, através do Espírito Santo, deu uma palavra. A batalha não é sua, Josafá, e nem do povo. A batalha é de Deus. E nessa noite o Senhor está falando que a batalha não é sua, não é minha, a batalha é dele. Sétimo, ele creu na vitória. Por isso ele marchou, por isso ele obedeceu o que Deus estava dizendo. Oitavo, ele tomou posse de uma palavra que o Espírito Santo deu. Crê em Deus, estareis seguros. Ele é nossa rocha, ele é nosso esconderijo, ele é a habitação do Altíssimo. Ele é aquela galinha que nos coloca como seus pintainhos debaixo da asa. Ele é o nosso esconderijo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Josafá, ele recebeu essa direção e ele creu nisso. Por isso ele marchou de encontro àquela grande multidão, aquele grande problema, aquele grande exército que vinha contra ele. Ele não os via, ele não sabia o que esperar, sem ninguém armado à frente, sem nenhum exército pronto, apenas com uma canção. Então, queridos, ele creu na segurança de Deus e ele conquistou, por causa de tudo isso, prosperidade, alegria e paz. Essa é a palavra para nós nessa noite. Que você tenha esse posicionamento. Que a murmuração não entre no nosso coração. Em tempos de murmurar, de reclamar, vamos usar esse tempo para falar da grandeza dele, para buscar o Senhor. Que o Espírito Santo te tome nessa noite. Josafá se dispôs a buscar o Senhor, diz que o Espírito Santo veio sobre Jaziel. É verdade, devemos buscar o Espírito Santo. Devemos buscar a presença busca dele, o Espírito poder, Santo, os dons espirituais. os dons. Busque a presença do Senhor. Jesus está às portas. Olha o que Deus está fazendo nesses dias.
Ele nos colocou todos dentro de casa, onde nós ouvimos a palavra, que tem um paralelo com a Páscoa, para a gente ungir as portas e estaríamos protegidos, comendo do Cordeiro. E hoje Ele nos dá uma porção da palavra do Cordeiro, do pão vivo, da água viva para nos alimentar, de esperança, de fé, de convicção, de certeza. Eu e você, nós não estamos sós. Aquele que pode todas as coisas está comigo, está com você, está na minha casa, está na sua casa. Ele é o Senhor. Coloque louvores, cante ao Senhor. A adoração é uma arma de guerra. Quando nós cantamos, o inimigo não entende, porque nós estamos expressando a paz que excede todo entendimento. O inimigo gritando, o medo apontando, a notícia ruim chegando, mas nós estamos cantando ao nosso Deus a sua grandeza, a sua beleza, a sua formosura. Diga para o Senhor, fala com Ele nesses dias. Para todos nós, aqueles que podem e que pelos seus cargos, suas profissões, estão em isolamento total dentro de casa, busque o Senhor, leia a palavra, escute louvores, cante louvores, e que o Espírito Santo de Deus te dê paciência, te dê gratidão, coloque no seu coração um encargo para orar por aqueles que estão lá fora que não podem estar nesse isolamento e que estão se arriscando para abastecer o mercado, para cuidar no hospital, para estar lá o mecânico se um carro estragar, para estar lá na padaria para ter o pão, o leite, para o médico que está de plantão, para a enfermeira. Nós hoje recebemos um recado da nossa irmã, a Márcia, esposa do Washington. Ela trabalha no SUS, lá no aeroporto. Ela faz 4, 5 dias que ela não vem em casa. Ela está ficando lá mesmo, porque ela ligou para nós. Ela disse, olha, está muito perigoso. Eu estou com muito medo de ir para casa e levar alguma coisa. Então eu estou preferindo ficar por aqui mesmo. Mas ela estava muito esgotada. E ela disse, ela falou, não estou pedindo só por mim, estou pedindo por todos. Pensem nesse pessoal da saúde. Sim. Na verdade, eles estão arriscando, são aqueles soldados que estão na linha de frente. E às vezes a gente reclama de estar aqui no sofá, confinado, não posso sair, ainda reclama. Irmãos, tem misericórdia de nós. E aqueles de nós, né, que precisa amanhã, como profissional, daquelas profissões que estão liberadas, que você está no front lá fora, que vão sair. Que o Senhor os abençoe. Receba uma imunidade de Deus. O Senhor os abençoe e os Que guarde. o Senhor te guarde. Que o Senhor te protege. Que o Senhor coloque sobre a sua vida uma cobertura, o sangue de Jesus, para que o vírus não te pegue, não entre em você. Que você vá em paz, na certeza de que o Senhor é com você. E para aqueles que vão ficar em casa, ministre ao Senhor. Adore ao Senhor. Gaste o tempo, as horas, com aquilo que é a melhor parte. A palavra de Deus fala que o melhor presente que nós podemos dar um ao outro é a oração em secreto. E essa oração que ninguém está vendo, que você está fazendo, a sua intercessão que você está fazendo, ninguém está vendo. Mas os céus estão vendo, Deus está vendo, o Senhor está vendo. E o Senhor é que trabalha por nós. Ele já enviou, Ele já liberou milhares e milhares de anjos para assistir. Todas as vezes que nós oramos, há um mover sobrenatural. Todas as vezes que você ora, o Senhor envia o recurso, a ajuda, o socorro para aquelas vidas, aquelas pessoas que precisam. E nessa noite não é diferente. Quando você estiver orando, as pessoas que se encontram enfermas, que se encontram acamadas, que se encontram entristecidas, que se encontram em necessidade, a palavra de Deus fala que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós já fomos curados e sarados. E eu creio, eu ministro isso sobre a sua vida, todos aqueles que estão pedindo oração na área da saúde, que você receba o novo de Deus, que você receba saúde física, que você receba saúde emocional,
que você receba saúde mental, que você receba saúde financeira, que você receba saúde dos relacionamentos, que você receba saúde, a saúde que vem de Deus, que vem do alto para a sua vida. Porque Jesus, ele já foi e já levou tudo sobre o seu corpo naquela cruz. E nós podemos reivindicar o direito que nós temos de toda a vitória que ele conquistou por nós na cruz do Calvário. E eu reivindico sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida daqueles que se encontram enfermos, acamados. Muitos estão com câncer, estão com um estado difícil. Amados nossos, amados que a gente ama, pessoas de Deus, pessoas que a gente conhece, a gente sabe que estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, mudou a vida, mudou tudo. Nós sabemos o quanto eles estão sofrendo e nós sabemos que é tão difícil enfrentar isso. Então nós devemos orar. É o presente que nós damos, não custa nada. Não custa nada para nós, é só orarmos, é falarmos com o Pai, falarmos com aquele que é o nosso socorro, aquele que está presente em todo o tempo. Ele nos ouve, você não está falando sozinho, ele está nos ouvindo. Ele está aqui ouvindo o meu clamor, ele está ouvindo o seu clamor aí, ele está te visitando com a presença dele. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todo lugar, em todo tempo, e ele está te vendo. O Espírito Santo, não há fronteira, não há barreira, não há dificuldade para ele alcançar. Então que você possa nessa noite crer de todo o seu coração. E quando você for dormir, quando você perder o sono na madrugada, você levanta, porque é para orar. É para você colocar essas vidas, é para você apresentar nossos irmãos, os nossos pequeninos lá na África, na Índia. Olha nossos pequeninos que não têm tanto recurso, que não têm o socorro. Eles estão orando pelo Brasil, eles estão orando por nós, eles estão orando por toda a terra, por todas as nações. E nós também devemos orar por eles, cobrir a vida deles, que isso não chegue, que isso não alcance, que o Senhor os livre, porque o Senhor sabe o tamanho que é a dificuldade ali na área de socorro médico para eles. Mas nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, todas as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Nos absolve das nossas culpas. Quem pode discernir as suas próprias falhas? Dai-nos o pão de cada dia e nos perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos liberta, nos livra do mal, nos livra do mal. É esse o nosso clamor, que o Senhor livre a sua família, a sua casa de todo mal, que o Senhor te livre do mal emocional, que o Senhor te livre do mal psicológico, por causa da batalha espiritual que nós temos na nossa mente. O maior campo de batalha é a nossa mente, os nossos pensamentos. Se os seus pensamentos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se houver luz nos seus olhos, todo o seu corpo será iluminado. Então vamos gastar o nosso tempo em buscar as palavras que pode trazer esperança. E o que pode te dar esperança? O que pode me dar esperança? O que pode nos dar esperança é Jesus. É Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Ele é a nossa defesa. Ele é a nossa bandeira. Assim como Josafá se prostrou, assim como Josafá pôs o povo a se prostrar, assim como Josafá convocou para que todos jejuassem, orassem e consultaram o Senhor e buscaram o Senhor. Busca ao Senhor, busca a Ele. Ele vai te dar resposta, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar a solução. Busque ao Senhor enquanto se pode encontrar. Enquanto é tempo de encontrar. Josafá, ele se humilhou. Ah, Senhor meu Deus, o que poderemos nós fazer, Senhor? Mas os meus olhos, Senhor, não estão colocados na circunstância. Os meus olhos não estão colocados nas notícias.
Os meus olhos estão postos em ti, Criador dos céus e da terra, o meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me conhece, que fez menção do meu nome antes da fundação do mundo, aquele que me deu vida, aquele que tem propósito na minha vida e através da minha vida. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da tua vida, Ele te conhece, Ele está vendo o que você vive, como você levanta, como você deita. Creia nisso, meus irmãos, creia nisso, minhas irmãs, creia de todo o seu coração e juntos nós vamos sair, juntos nós vamos cantar o hino da vitória, juntos nós vamos nos alegrar na bondade do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E de geração em geração, a fidelidade do Senhor. O Senhor cuida dos nossos, o Senhor cuida dos nossos netos, o Senhor cuida dos nossos genros, das nossas noras, o Senhor cuida da nossa parentela, dos nossos pais, nossas mães, o Senhor cuida dos nossos irmãos, de sangue, de fé, o Senhor cuida deles, o Senhor vela por eles. Apenas apresenta e coloca diante do Senhor. Nós entregamos vocês nessa noite nas mãos do Senhor. Nós entregamos a sua família, a sua casa nas mãos do Senhor. Nós entregamos seus sonhos, seus projetos nas mãos do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos conceda a sua paz. Receba a bênção apostólica do Senhor sobre a sua vida. Amém, irmãos. Estamos com saudades. Claro que a gente preferia hoje estar lá no culto, na igreja, na casa do Senhor, com todos vocês, olhando nos olhos, abraçando, cumprimentando Receba o nosso abraço. e nos alimentando da palavra, depois lá embaixo na janta da comunhão. Mas não é possível, só não estamos presentes, mas continuamos juntos. Amanhã, às 8 horas, nós estamos juntos novamente. Deus tem uma palavra para cada dia, até sexta-feira, que Ele tem partilhado. E eu tenho ficado, ao mesmo tempo, surpreso, impactado, mas também, Obrigada, Jesus. sabe, até pasmo de ver Obrigada, Jesus. aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Então, irmãos, que você possa crer que Deus, Ele está no controle, Ele é Pai, Ele nos ama, Ele te ama e que Ele deu o melhor para nós, para mim, para você, para sua casa, para os seus filhos. Creia somente. O que fazer quando não sei o que fazer? Creia no Senhor, estarei seguro. Amém? Deus abençoe. Recebe a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença do doce e amado Espírito Santo seja com toda a igreja. E nós dizemos Amém. amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Um grande beijo para vocês, meus amados. Fique com Deus. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Boa noite.